Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira. Uma boa tarde para você. Quando o socorro termina em mais um pedido de ajuda, o jovem tentou salvar a namorada de estuprador e foi baleado. Noite de medo em Cariacica. Bandidos renderam motoristas, ameaçaram as vítimas de morte para roubar os carros. Trocaram tiros com a PM e foram presos. Acidente e mortes na BR-101. A batida envolveu um ônibus lotado e um caminhão. Quase 30 pessoas ficaram feridas. 3 dias depois, ele está de volta e mais uma vez afrontou a polícia. A criança de 10 anos de idade atirou um tijolo na viatura da PM. Foi apreendido, pulou o muro do abrigo e ganhou a rua. O balanço da torcida verde-amarelo. Uma blitz feita depois do último jogo do Brasil flagrou mais de 40 motoristas dirigindo embriagados. A aventura em parque termina em apuros. A mulher foi resgatada a quase 1.000 metros de altura. Ela participava de uma caminhada, caiu numa pedra e se machucou. O helicóptero da polícia retirou a vítima do lugar. Alerta para os sinais da pneumonia, que muitas vezes são confundidos com sintomas da gripe. O ônibus não passou, mas os bandidos bateram ponto. O jovem aguardava o coletivo e foi surpreendido por bandidos. Reagiu e foi esfaqueado. Todos de olho na língua portuguesa. E aí, professor? Você sabe a diferença entre paizinho com Z e paizinho com S? Tem diferença, hein? E aí, a gente pode dizer de menor e de maior? No quadro aí, professor. Sexta de empregos no TN, vamos divulgar vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, executivo de contas. Caixa, técnico de enfermagem e tem muito mais. Fique ligado. E pode preparar os ingredientes, viu? A dica do chefe está chegando para derrubar qualquer dieta. Ah, fim de semana pode, né? Hoje tem bolinho de aipim recheado com calabresa. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Hoje é sexta, até já! Homem é baleado ao tentar evitar que a namorada fosse estuprada. Ele chegou na hora em que a moça era atacada. Um detalhe, os tiros não foram disparados pelo estuprador. O crime aconteceu em Vista da Serra 1 na Serra. Era por volta de 00:30, quando vários tiros foram ouvidos pelos moradores. Mas ninguém se atreveu a sair de casa para saber o que estava acontecendo. Só hoje pela manhã foi possível ver que os disparos efetuados acertaram a porta de alumínio e um muro. Um terceiro acertou um homem de 33 anos de idade. A informação é que a vítima, Sérgio Alan Ribeiro dos Santos, de 33 anos de idade, voltava para a casa da namorada quando tinha ido comprar um lanche para ela. Ao perceber que ela estava sendo molestada, tentou interferir para salvar a moça. Foi nesta hora que uma segunda pessoa que estava dentro de um Peugeot prata teria atirado contra ele. Moradores ouviram 5 disparos. Um acertou Sérgio no abdômen. O tiro teria subido e atingido também a região do tórax dele. Sérgio foi socorrido por populares e levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Na rua, moradores evitam falar sobre o que houve. Sérgio Alan Ribeiro dos Santos teria passagens por tráfico de drogas. Os homens acusados dos crimes estão foragidos. Acidente envolvendo um ônibus e um caminhão mata uma passageira na BR-101. Foi na altura de Mimoso do Sul, no início da noite. Uma carreta carregada de cerveja perdeu a direção em uma curva, invadiu a contramão e bateu na lateral do ônibus da aviação Águia Branca, que seguia do Rio de Janeiro para Vitória. 43 passageiros estavam no coletivo. Com o impacto da batida, uma mulher foi arremessada pela janela e morreu na hora. Ontem a empresa chegou a informar a morte de outros 2 passageiros no hospital, mas hoje a informação foi corrigida. 23 pessoas ainda estão internadas. O motorista do caminhão se apresentou à polícia. Sem dó nem piedade, eles renderam um mecânico e um operador de máquinas para roubar os carros. A dupla aterrorizou as vítimas, ameaçou crianças, trocou tiros com a PM, mas acabou presa.
A simplicidade deste operador de máquinas de 52 anos foi atrativo principal para os bandidos. Seu Jurandir agora tira o chapéu para o trabalho rápido da polícia, mas horas antes passou momentos de terror nas mãos de criminosos. Sob a mira de uma arma, teve que entregar o próprio carro para os assaltantes. Tudo aconteceu no começo da noite, no bairro Jardim Gramado, em Cariacica. Seu Jurandir saía da casa de um amigo. Chegou dois mal assombrados, colocou a ferramenta em cima de mim, a chave do carro, o documento, me pegou assim o documento do carro no bolso da minha bermuda e levou. Os bandidos seguiram com o carro até o bairro Vila Isabel, também em Cariacica. Eles se depararam com a polícia e tentaram escapar. Houve perseguição e troca de tiros. Nós nos deparamos com ele ali na Estrada Nova de Vila Isabel e nos posicionamos na frente do veículo, só que eles jogaram o veículo na contramão e efetuaram disparos contra a viatura para tentar se evadir. 2 disparos atingiram o carro em que os criminosos estavam. Um tiro acertou a porta da frente e o outro a lateral do veículo. A perseguição só teve fim no bairro Bela Vista, quando os assaltantes abandonaram o carro. Os criminosos já haviam roubado um outro carro um pouco mais cedo. Foi no bairro Alzira Ramos. Eles abandonaram o veículo no mesmo bairro depois que o automóvel teve um problema mecânico. O carro pertence a esse mecânico de 28 anos que não quer mostrar o rosto. Ele conta que foi surpreendido pelos bandidos na porta de casa. Sobrinhos do mecânico brincavam com amigos na entrada da casa. As crianças que têm idade entre 4 e 10 anos também foram ameaçadas pelos bandidos. Quando eu fui fechar o carro, eles me abortaram no portão e me pediram a chave do carro. Eu falei, está dentro do veículo. Aí me levaram um cordão, um relógio. As crianças se assustaram com aquilo e saíram correndo. Um dos elementos invadiu o meu quintal tentando parar as crianças. Foi onde eu falei, amigo, você já tem tudo. A chave está lá. Pode ir embora. Jefferson Cardoso Soares, 20 anos, foi preso e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Este adolescente, que tem 15 anos, também foi apreendido. Com os suspeitos, a polícia encontrou estes 2 revólveres calibre 38 com munição. Os pais sabem que você está detido hoje mais uma vez? Acho que não, mas vai ficar muito bolado comigo. As vítimas foram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência e ficaram felizes por recuperarem os veículos, que não têm seguro. Fico muito feliz, agradeço muito a Deus, né? Ao nosso Pai Eterno, a vocês, a PM, né? O que me ajudou, graças a Deus, a capturar. E agradeço muito vocês estar aqui. Amanhã eu vou aparecer na tela, né? Com esse chapéu de couro maneiro. Oh, vida de gado, hein? Graças a Deus. Torino, fala sério, seu Jurandir merece aparecer. Seu Jurandir merece aparecer na telinha, não como vítima de assalto, mas por ser muito simpático com aquele chapéu, né? Agradecimentos aceitos, viu, seu Jurandir? Boa sorte sempre pro senhor. Feriado prolongado, muitos decidem fazer caminhadas em parques. Cuidado! Um acidente no topo do Mestre Álvaro, na Serra, deixou uma mulher em apuros. Ela participava de uma caminhada, caiu de uma pedra e teve que ser resgatada pelo helicóptero do Notaer. As imagens mostram o momento em que o helicóptero da Polícia Militar sobrevoa o Mestre Álvaro. No topo, a 1000 metros de altitude, estava parte do grupo de 15 pessoas que faziam uma trilha ecológica no local. Foi nesta descida íngreme que a mulher de 35 anos caiu no buraco e rompeu todos os ligamentos do joelho esquerdo. Ela recebeu os primeiros socorros ali mesmo e precisou ser carregada pelos policiais. Nós decolamos, fomos lá para o Mestre Álvaro, para o topo do Mestre Álvaro, em torno de 1000 metros acima do nível do mar. Então, um local de difícil resgate, foi difícil realizar o pouso e difícil também a imobilização, estabilização e retirada
na mulher do local onde é que ela tinha se acidentado. O Notaer foi acionado por volta de 2 horas da tarde. O resgate durou aproximadamente 1 hora e foi feito por esta aeronave, o Arpia-2. A mulher foi trazida para o quartel e daqui foi levada de ambulância para um hospital da Serra. Esse não foi um acidente isolado. O Notaer tem sido acionado cada vez mais para resgates semelhantes. Por isso, fica o alerta. Passeios desse tipo exigem preparo. As pessoas que vão fazer esse tipo de trilha têm que sempre levar um celular, levar alimentação e sempre acompanhar de gente que conheça a região. E a gente salienta que nem sempre ou a aeronave ou a ambulância ou os homens do bombeiro vão conseguir chegar. Então a gente se preocupa com esse tipo de trilha, esse tipo de aventura. A mulher resgatada pelo Notaer passa bem. Um dia faz frio, no outro calor e as crianças sentem a mudança. Problemas respiratórios são mais comuns nesta época. E os sintomas podem aparecer de repente, como aconteceu com a Vitória. Vamos ver. Agora ela está sorridente, brincando de bem com a vida. Mas semana passada a Vitória deu um susto no pai coruja. A menina dormiu bem e acordou doentinha, com pneumonia. Eu não queria muita brincadeira. Aí a gente foi percebendo que ela não estava querendo muito comer, ela começou a dar febre, a febre não saía. Ela entrou com um quadro de bronquite. E lá dentro do hospital ela adquiriu a pneumonia, que lógico, a imunidade já estava baixa e foi pneumonia viral, né? A história de Vitória ficou conhecida em todo o estado. Ela nasceu com apenas 6 meses de gestação. Pouco tempo depois, a mãe morreu vítima de um câncer no cérebro. Como nasceu prematura, qualquer ida ao médico é motivo de preocupação. Já tem a disposição de ser mais frágil no aparelho respiratório. E de repente você vê ela internada, né, toda aparelhada, daquele jeito, aquilo é muito ruim, né? Os pais devem ficar atentos aos sintomas. A criança que está com sinais de infecção, como febre, tosse, peito cheio e com dificuldade respiratória ou respiração rápida, acima de 40 a 60 respirações por minuto, sem indício de complicação. A doença mais comum de viária inferior em criança, principalmente menor de 3 anos, são as chamadas bronquiolites, que são bronquites que sucedem um quadro de infecção de viária superior. E o período crítico são os primeiros 5 a 7 dias em que a criança pode evoluir para uma insuficiência respiratória. E aí são os sinais importantes de detectar. É aquela criança que está gemendo para respirar, que está com choro curto, que não consegue mamar adequadamente por conta da dificuldade respiratória, ficando pálida, suando, frio. Então, isso são sinais de que ela está com falta de oxigenação no sangue. A outra complicação que pode advir dessas infecções são as pneumonias bacterianas. E aí, vamos dizer assim, o potencial de gravidade é muito maior. Atenção redobrada também em relação aos cuidados. Nessa época do ano, exatamente por conta que você falou, né? Queda de temperatura, ar seco e frio, isso tudo são fatores que podem, vamos dizer assim, agredir o aparelho respiratório. E dessa maneira propiciar infecções. As pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados, mais aglomerados e naturalmente isso pode propiciar a transmissão de micróbios, principalmente os vírus. Além dos cuidados apresentados pelo médico, os pais devem ficar atentos a outras questões, como por exemplo, a casa deve estar sempre arejada. Crianças longe da fumaça de cigarro e também de lugares com aglomeração de pessoas. E a caderneta de vacinação deve estar sempre em dia. Não tem outro jeito. A Foquinha Baby, como carinhosamente Vitória é chamada, vai ter que seguir o tratamento para continuar fazendo o que mais gosta, sorrir e brincar. Tem remédio por tempo indeterminado, tomar os cuidados para não acontecer de novo. Pôr na natação, voltar a fazer natação, que ela tinha parado, agora vou ter que fazer de novo. Essa Vitória é uma fofa mesmo, né? Muita saúde para você, viu? Homem é esfaqueado durante tentativa de assalto. Corre para pedir socorro na casa da namorada. A mulher chamou o SAMU, mas o homem não queria ir para o hospital. Depois de insistir muito, ele foi, mas a teimosia pode custar caro. O crime aconteceu de madrugada no bairro Alterosas, na Serra. A vítima, Francisco de Lima Lopes, de 44 anos, sofreu uma tentativa de latrocínio. A vítima estava de madrugada em um ponto de ônibus aqui em Alterosas quando foi abordado pelos 2 criminosos, que queriam a carteira e o celular. A vítima resistiu e acabou levando uma facada no peito. Correu para a casa da namorada. Mas o estranho dessa história
é que ele só aceitou socorro que ela acionasse o SAMU 2 horas depois de ter sido esfaqueado. Quando ele chegou todo sanguentado já. Aí ele chegou, já sentindo dor, eu fui e perguntei a ele o que está acontecendo. Nada não, já com a barriga toda cheia de sangue. Aí quando eu suspendi a camisa dele, eu vi que estava um furo no peito dele. Aí eu insisti com ele para ele poder ir para o hospital, ele não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, você vai sim. Aí eu fui insistir, ligar para o SAMU direto e reto. E ele não queria ir de jeito nenhum, falei, não, você vai sim. Não adiantou reagir. Além de ficar ferido e por teimosia demorar a aceitar socorro, Francisco perdeu o celular, a carteira e pode perder também a namorada. Ele é muito teimoso. Tema demais. A vontade que eu tenho é de largar ele logo de uma vez. Teimosia, Francisco vai perder a namorada, hein? Bom, ele já recebeu alta do hospital. Pessoal, há pouco eu falei insistir, mas é insistir. Agora, paizinho é com Z ou paizinho é com S? Qual será a diferença e significado, hein? Pois é. Muita gente também fala de menor ou de maior. Será que tá certo? Não sei. E aí, professor? Agora vamos aprender algumas palavrinhas aí que podem confundir. Vamos lá, qual a diferença entre paizinho com Z e paizinho com S? Professor, é contigo. E aí, professor? Naira, vamos lá. Pai mais zinho, eu tenho paizinho, ou seja, diminutivo de pai. Paizinho é o diminutivo de pai. Claro que é uma forma carinhosa. Pai. Não é com C, é o diminutivo de pai, ou seja, trata-se de uma forma carinhosa. Paizinho com S é diminutivo de país. País mais inho, eu tenho paizinho. Paizinho com Z, diminutivo de pai. Paizinho com S, diminutivo de país. Lembrando que o acento do país some no diminutivo. Muito bem observado, Naira. Em paizinho, o acento agudo, ele some. Ok, e aqui? Podemos dizer de menor e de maior? Mas e aí? Muita gente fala assim, né? E aí, professor? Jamais devemos dizer meu filho é de maior, meu filho é de menor. Eu tenho 2 opções. Eu posso dizer meu filho é maior de idade, meu filho é menor de idade. Ou eu posso dizer meu filho é maior, meu filho é menor. De menor, de maior, pode esquecer. Jamais. Trata-se de um erro grosseiro. Ok. E aí, professor? De menor só vale para apelido, viu? Eu tenho um amigo chamado com apelido de menor. Olha, o menino de 10 anos que se diz matador de policiais, ontem jogou pedra em uma viatura da PM. E não é a primeira vez que ele afronta a polícia. Já foi detido mais de 30 vezes. A marca da pedrada ficou no vidro da viatura. Segundo a polícia, quem arremessou foi esse garoto de apenas 10 anos de idade. O menino foi visto pelos PMs em atitude suspeita. Ele estava em um beco com um grupo de amigos. Os militares que faziam patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, decidiram abordar os jovens. Como não encontraram nada de errado com o grupo, os militares então decidiram ir embora. Quando a viatura já estava saindo, o garoto pegou um tijolo e atirou contra o carro. A criança foi trazida para o Conselho Tutelar da Praia da Costa e depois encaminhada a um abrigo do município. Segundo o Conselho Tutelar, 2 horas depois, a criança pulou o muro e fugiu do local. Essa não foi a primeira vez que o garoto enfrentou a PM. No começo da semana, ele foi detido depois de ser visto por soldados do Exército Brasileiro com uma espingarda calibre 12. O menino estava neste carro com outros 2 jovens e enfrentou os PMs. Segundo o Conselho Tutelar de Vila Velha, o garoto já foi apreendido pela PM mais de 30 vezes. Ele é encaminhado ao abrigo, mas ameaça os outros internos e foge. O menino é bastante conhecido pela polícia e é apontado como um dos maiores traficantes do município. No braço, carrega várias tatuagens e faz questão de dizer o significado. E essa tatuagem é de quê? Matador de polícia.
A semana termina com ótimas vagas de emprego. Há chances para auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, analista de RH, caixa, executivo de contas, secretária, técnico de enfermagem, vendedor externo e técnico agrícola. Cadastro pelo site, anote e mande o seu, hein? www.psicoespaço.com.br. Em época de Mundial de Futebol, torcida, animação, tem gente que exagera na bebida e o pior, insiste em pegar o carro depois de beber. Em uma blitz feita depois do último jogo do Brasil, mais de 40 motoristas foram flagrados dirigindo mamados. O jogo não é do Brasil, mas mesmo assim falta espaço no bar. As mesas estão todas ocupadas. E se tem futebol e gente bonita, para alguns torcedores a bebida não pode faltar. Dá para voltar para casa dirigindo? Não, pegar um táxi, né? Porque é mais coerência e madrugada viva, essa lei seca aí, não tá podendo arriscar não. Tem que ser responsável. Hein? Meu copo de água mineral ali com meu amigo, exatamente para levar a gente. Aí a segurança fala mais alto. Exatamente, tem que fazer. Esse grupo de amigos veio de Minas Gerais. Na mesa deles, todos os copos estão devidamente abastecidos, mas em um deles não tem cerveja. Motorista da rodada, na verdade eu sou sempre motorista, né? Eu não bebo, então facilita bastante para os meninos. Agora isso para a rapaziada aí, além de ser lucrativo, você também não põe em risco a vida deles e a sua. Na minha, a deles e a dos outros, né? Que é o mais importante. Mas diferente do grupo de amigos, algumas pessoas ainda insistem em assumir o volante depois de ingerir bebida alcoólica. O resultado dessa combinação perigosa, muitas vezes, é uma tragédia. Foi o que aconteceu na noite da última terça-feira em Vila Velha. O dentista Matheus Alves Júnior, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito. Ele perdeu o controle da direção depois de bater nesse carro em Itapuã. No carro em que estava o dentista, a polícia encontrou várias garrafas de cerveja. O exame feito no DML apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica. No mesmo dia, pelo menos 43 condutores foram flagrados pela polícia dirigindo embriagados. Outras 6 pessoas conduziam veículos sem estarem habilitadas. 38 carteiras de habilitação foram recolhidas e 90 multas aplicadas. Pelo menos 14 veículos foram removidos em blitz de trânsito depois do jogo e 2 pessoas foram encaminhadas para a delegacia por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Em Vitória e Vila Velha, carros foram parar na areia da praia e até o guincho ficou preso. Aquele carro na areia da praia foi engolido por uma baleia que vomitou o carro e ele foi parar ali, entendeu? Agora eu queria dizer, muita gente falou ali bem assim, eu não vou beber não, porque senão eu posso parar numa blitz, ficar preso numa blitz. Você tem que pensar, não é na blitz não, você tem que pensar no próximo, em você, em entristecer toda a sua família, porque você bebeu, bateu e morreu. Verdade, ou não é? Passou da hora da consciência, né, isso. gente? Os números, as estatísticas estão aí que não deixam a gente mentir, né? Pelo amor de Deus. Isso aí. Olha, a dona Elizabeth tem que trancar bem a porta de casa, meu Deus, para não ter surpresa com as visitas indesejadas. Nossa, Torino, isso porque ninguém merece dar de cara com ratos andando pela casa, né? E não é qualquer rato, não. Ela disse que nem gato dá conta deles. Ela falou que parece tudo capivara. É só uma das consequências do valão que perturba a vida dos moradores do bairro das Laranjeiras, na Serra. É muita gente insatisfeita há muito tempo. O valão é praticamente um senhor que já passou dos 40 anos. Pelo orçamento participativo de 2011, ele nem era para estar mais aqui. Só que a obra não saiu do papel. A primeira etapa já foi concluída, né? Fizeram uma galeria lá na Rua Todos os Santos, fica mais ou menos 200 metros do local. Só que a segunda etapa, que é essa aqui, não foi concluída. Ninguém fala, o pessoal vem aqui, promete e não cumpre. Né? No valão do bairro das Laranjeiras, na Serra, o esgoto corre a céu aberto. Quando corre, né? Olha aí o tamanho do limo. Sem falar no odor desagradável. É um absurdo, né? Aqui ainda está melhor porque está limpo. Agora, quem for lá para cima, tá cheio de moradores, tá? E esse lixo aqui que vocês estão vendo. Situação que proporciona visitas indesejáveis. Na casa de Elizabeth, eles aparecem mesmo sem ser convidados. Muito rato. A gente tem até medo, por exemplo, chega a certa hora que vai anoitecendo, eu tenho que fechar as portas. Porque eu fico com medo de entrar rato dentro da minha casa. E são grandes.
São ratos grandes, gato não enfrenta eles não. Outro problema é exatamente neste ponto. O valão tem cerca de 3 metros de largura. A manilha, apenas 1 metro. E quando o assunto é a passagem de água, a conta quase nunca fecha, principalmente quando chove. Vou conversar aqui com o seu Ezequias, que é mestre de obras, entende não só do assunto, mas também da região. Seu Ezequias, como é que é quando chove? Acaba acumulando água, transbordando, enfim, enchente é inevitável. É inevitável, porque se você tem um rio com 3 metros de largura e ele acaba sendo reduzido para 1 metro, o que acontece? 2 metros vai ficar sobrando. Então essa água, com qualquer chuva que der, não precisa ser uma chuva forte, ele acaba enchendo porque não tem saída, né? Não dá vazão à quantidade de água que vem lá de cima. Já não dá num dia normal. Quando está chovendo, pior ainda. Procuramos a Secretaria de Obras da Serra. O prefeito Adilson está empenhado em atender primeiro as obras de educação e saúde e depois obras que causam problemas para a população, tipo inundação ou queda de barreiras desse tipo, para minimizar riscos. E a gente está investindo muito nessa área de drenagem e a intenção é realmente fazer projeto, tentar captar recursos para fazer essas galerias. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira, dia 20 de junho. Pacientes acusam médicos de erro em tratamentos de beleza. Aqui na foto principal, motos batem de frente e 3 morrem. Prefeitura de Vila Velha vai mandar 45 mil para o SPC. Assaltei com respeito e humildade, diz ladrão que fez arrastão no Transcol. Novas opções para esquentar o inverno. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. Demitidos por roubar comida de colegas no trabalho. A nova cara da Orla de Vitória. E um herói uruguaio na Copa. A dica do chefe de hoje vai fazer você bater um bolão e arrancar elogios da torcida. Olha, é um petisco diferente, super descolado para os dias de jogo ou qualquer reunião com os seus amigos, né? Tudo prontinho? Papel e caneta? 2 chefes vão ensinar a receita do bolinho de aipim com molho especial. Segunda-feira a bola vai rolar novamente, o Brasil vai enfrentar a seleção de Camarões e mais uma vez a turma vai se reunir para assistir ao jogo. Aí é hora, né, de preparar aquela mesa para receber os amigos. Por isso, hoje nós convocamos um time de primeira. 2 chefes, gente, o Gizi e a Edneia. O Gizi vai ensinar a fazer esse bolinho aqui, olha, bolinho de aipim, cheio de estilo, para dar sorte pro Brasil. Gizi, o que esse bolinho tem de especial? Mariana, aqui nós entramos em campo com o nosso bolinho de aipim, que tem calabresa e requeijão. Super fácil de fazer? Super fácil. E a Edneia vai ficar por conta do molho, que também vai deixar a receita ainda mais saborosa, não é isso, Edneia? Exatamente, o molho vai ficar com um frescor de hortelã bem no finalzinho, quando forem provar junto com o bolinho de aipim. Mãos à obra, então? Vamos trabalhar. A receita rende até 30 unidades. Para fazer, você vai precisar de 1 quilo de aipim cozido, 250 gramas de calabresa picada, 200 gramas de requeijão, 50 gramas de salsinha, 50 gramas de cebolinha, 1 litro de óleo e sal e pimenta a gosto. Aqui a gente tem que se atentar para o tempo de cocção, que não pode ultrapassar 15, fica entre 15 e 20 minutos, não pode passar muito mais que isso. Porque ela tem que dar esse ponto, ela tem que dar uma liga para fazer o bolinho, senão ele não fica perfeito, depois ele desmancha. Misture todos os ingredientes, exceto o requeijão. Mexa bastante até a massa ficar uniforme. Depois, faça pequenas bolinhas. Coloque o requeijão. E leve ao freezer por 30 minutos. Já está quase pronto. Só falta fritar. Agora a Edneia vai ensinar a fazer o molho, que dá um toque todo especial na receita, não é isso, Edneia? Esse que eu vou ensinar é um molho chamado terrine. Ele tem e acompanha hortelã, azeite, mostarda, terrine de gergelim, sal e limão. Então, primeiramente a gente vai colocar as folhas de hortelã. A quantidade seria 50 gramas por folhas. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Vamos colocar a mostarda.
Uma colher de sopa seria de gergelim, terrine. Vamos colocar também um pouquinho de sal, né? A gosto também. E 2 colheres de sopa de limão. Batido, pode colocar um pouquinho de água, pode colocando também mais limão, fica a gosto. E tá pronto. Prontinho. Prontinho. Agora que os bolinhos já estão prontos e essa mesa está assim, linda, um brinde ao Hexa, né, gente? Agora é só comer. Ingrid, como é que é o negócio? É bolinho de quê com quê? Bolinho de aipim com calabresa, requeijãozinho ali no meio. É pecado fazer isso com apresentadores famintos uma hora dessa. Ô Edneia e Gizi, nós vamos exigir o nosso bolinho que você não mandou pra gente e eu fiquei com água na boca. Deram um bolo na gente. Deram um bolo. Boa. E para participar da nossa Dica do Chefe, você já sabe. Ligue para Luísa e passe a sua receita. O telefone é o 3331-9062. E daqui a pouco você pega a receita de hoje na internet. O site é o Anote, viu? www.tribunaonline.com.br/televisão. A seguir, o segundo dia dos Passos de Anchieta. Será que a chuva atrapalhou? A gente mostra já já, agora 12:30. Sai daí não, hein? Andarilhos caminham da Barra do Jucu a Setiba no segundo dia dos Passos de Anchieta. O trecho de hoje, de 12 quilômetros, é considerado mais cansativo. E essa chuva atrapalhou, Felipe? E o segundo dia de caminhada dos Passos de Anchieta tem sido regado a muita chuva. Ao meu lado, a Leninha e a Márcia, as duas que participam em 2014 pela primeira vez dos Passos de Anchieta. Hoje tá complicado, hein? Tá bravo. Complicado. Mas com fé a gente chega lá. Agora, o que é mais complicado? Caminhar no sol, aquele sol escaldante, ou numa chuva como essa? O sol é mais complicado. É mais desgastante. Agora, o que atrapalha? O que a chuva atrapalha na sua caminhada? O que você acha que pode que atrapalha e que vai, às vezes, demorar um pouco a chegada lá em Setiba? O que atrapalha não é a chuva, é o frio. O frio que castiga mais. Então a gente sente muito frio. Essa daí que é a parte pior. O vento sul está castigando a gente demais. E a senhora veio preparada para o frio hoje ou não estava preparada? Não está preparada, contanto que do jeito que eu estou aqui, toda molhada. Pior que caminha, dá uma esquentada, mas a chuva vai esfria. Então... Vai esfriando, com certeza. Muito frio. Muito frio. Doido para chegar em casa, chegar na próxima parada e poder dar uma descansada e dar uma agasalhada. Mas dificuldade que vale a pena, né? Vale a pena, com certeza. O caminho é muito bonito. Muito bonito. Vale. Obrigado, meninas. Boa caminhada para vocês. Boa com Deus. Tchau. E nesse segundo dia de caminhada dos Passos de Anchieta, os caminhantes, os peregrinos enfrentam uma caminhada aí de 28 quilômetros da Barra do Jucu, em Vila Velha, até Setiba, em Guarapari. Felipe Chicarino para o Tribuna Notícias, primeira edição. Valeu, Felipe. Obrigada pela companhia, excelente tarde para você e bom fim de semana. Agora, Ronda Geral com Débora Moraes, Ingrid Schwartz. Abraço. Abraço. Tchau, pessoal. Até segunda. Fomos!